3 de maio é um dia que sempre foi visto como o dia da abolição da escravidão, pela assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, mas a sexta-feira última, né, mudou a realidade para esse 13 de maio, né? Nós resolvemos ressignificar o 13 de maio, transformar ele num dia de luta pela nossa liberdade, né? Para que ela seja real, concreta, efetiva, para que ela de fato exista, né? Só que não existe liberdade sem humanidade, né? E a grande luta do povo negro, né, do povo brasileiro, é ser reconhecido enquanto ser humano, ser reconhecido enquanto ter direitos e garantias fundamentais, igual a todos os outros seres humanos, né, vamos dizer assim, do norte do mundo, né, igual as pessoas brancas, né. É o que aconteceu no Jacarezinho, a gente conversou muito na Coalizão Negra por Direitos, para mim foi a gota d'água que faltava para entornar tudo, né? Minas Gerais e Belo Horizonte, né, está se somando nacionalmente ao 13 de maio, né, aos atos nacionais do 13 de maio. No nosso caso, vai sair da Praça Afonso Arinos, em frente à Faculdade de Direito da UFMG, dia 13, né, às 17 horas. Então, a ideia é nos encontrarmos lá e sairmos em marcha, né? Estamos definindo o percurso certinho ainda. Toda a questão, né, é importante que Minas se some, que Belo Horizonte se some, porque a violência policial aqui no nosso estado é muito invisibilizada. As pessoas têm muito medo de denunciar, né? Recentemente foram 3 episódios, né? 2 com a mesma pessoa e um primeiro, né, que foi João Molevade, que o rapaz estava na porta de um comércio, né, bebendo cerveja, e aí ele, né, já tinha bebido um pouco, então já estava mais alto, e a polícia passou, e isso é o relato dele, né, ele fala que quando ele bebe, ele fica fazendo um barulho com a boca, tipo, é, né, fazendo um barulho, tipo assim, tipo, mexendo com as pessoas e tal, e ele tava com outras pessoas ali, e a polícia passou e achou que isso era para ela, que ele estaria zombando da polícia porque identificou esse ruído como semelhante ao ruído do giroflex, da viatura, que eles têm mania de ficar ligando o tempo inteiro porque eles não têm o que fazer. E aí a polícia, né, abordou ele com a lata de cerveja na mão, ele pedindo para colocar a lata, para apoiar a lata em outro lugar para fazer a revista. Nisso ele já tomou um chute na perna, as imagens mostram isso, né? Tomou um chute na perna e já começou toda a violência, né? Ao invés de algemar, não existia motivo para aquela abordagem policial, não existia motivo para uma prisão. E o que está se mostrando nos últimos acontecimentos é que a polícia de Minas Gerais considera uma ofensa você questionar o motivo da abordagem, né? Você tem que ser abordado sem perguntar nem por quê. Porque você, enquanto cidadão, não tem o direito de saber por que você está sofrendo uma abordagem policial, né? É claro que isso é diferente se você for branco e estiver na Zona Sul, mas na periferia é assim. E na periferia eles têm entrado, né? Entraram no ônibus, pedindo às pessoas que apresentassem sua identidade e mexendo no celular das pessoas, né? E isso tem se tratado como normal, né? Saiu até ontem uma reportagem no BHZ, eu não li a reportagem ainda, eu vi que saiu. Eu não sei qual vai ser o posicionamento do comando em relação a isso, né? Quer dizer que, então, que se eu estou num ônibus que vai para a periferia, né, a polícia pode entrar no ônibus, pedir meu documento, né, porque não é pedir que você se identifique, é pedir seu documento, você tem que estar de posse do seu documento, coisa que não é obrigatória por lei, e a pessoa vai querer mexer no meu celular não mexe, se eu saio dali presa, com certeza, né? Que foi o que aconteceu com outro rapaz que questionou o motivo da abordagem. Eles mexeram no celular dele, verificaram o documento dele, mas pelo simples fato dele ter perguntado o porquê daquilo ali, ele foi jogado para fora do ônibus, apanhou, né? Tá todo marcado e foi levado para uma delegacia. Lá permaneceu por horas sem sequer poder falar com a família dele, para a família dele saber onde ele estava, né? O que tinha acontecido com ele. Sendo que no momento da abordagem ele informou que estava indo buscar o filho, que ele precisava avisar porque ele estava indo buscar o filho, que é uma criança.
A gente encaminhou um pedido de representação para o Ministério Público, né, para a Promotoria de Direitos Humanos da capital, pelo mandato, né, da vereadora Duda Salabert, porque foi o caso dele mais um outro, né? E estamos aguardando a manifestação do Ministério Público. Mas com o fato de ontem, né, eu vou encaminhar uma nova representação e vou pedir uma reunião mesmo, mais urgente, com o promotor responsável pelo controle da atividade policial, porque de fato, né, agora a situação se agravou, né? Não é a mesma situação de, não é uma situação eventual, né? Se ele passa pelas duas situações seguido e com os mesmos policiais, significa que ele está sofrendo um certo monitoramento da movimentação dele na cidade e, por consequência, uma restrição da liberdade dele de ir e vir, né? Então, assim, direitos e garantias fundamentais desse país são só para alguns, e bem porque cada vez menos pessoas vão ter esses direitos garantidos, né? Está diretamente ligado à sua cor, à sua posição social, ao quanto dinheiro você tem no bolso e quem são seus amigos, né? Porque eu acho, e no final das contas, nem parece amizade, né? Parece que são seus comparsas, né? Quem é seus brother, porque se seus brother não for da turminha que hoje ocupa grandes espaços de poder no país, você não tem direito, você não é alcançado pela Constituição Federal, né? Ela não faz parte da sua vida, né? Você deflagrar uma operação policial, que ainda que eles justifiquem que estava sendo planejada há 10 meses, é muito diferente de planejar de realizar, né? Você pode planejar alguma coisa e não realizar ou adiar essa realização por N questões. Mas tomar a decisão de realizar essa operação na sexta-feira, faltando 2 dias para o Dia das Mães, logo após a instauração da CPI do Covid, né? Então, essa operação ela foi uma ação para produzir um imenso ruído e retirar o foco do povo em geral da questão da pandemia, principalmente da esquerda, né? Principalmente daqueles que formam oposição em relação ao desgoverno, né? Porque governo não é. E de fato produziu uma comoção imensa, porque não tem como você não se mobilizar diante de 28, tem hora que falam 28, tem hora que falam 29, pessoas assassinadas, né? Assassinadas, não tem um porém, não tem uma vírgula, não tem uma explicação, elas foram assassinadas, né? E o objetivo era assassinar essas pessoas. Eu não duvidaria se aquele policial que foi morto não foi deixado ou destinado a morrer naquela situação para justificar toda a ação incontrolável e violenta que se seguiu, assim. Porque, para mim, os vídeos mostram de forma muito ostensiva que a cobertura que ele tinha que estar recebendo de outros policiais para realizar o que ele estava realizando, que eram buscas ali naquele telhado que ele estava, ele não recebeu. Ele ficou sozinho. Né? E você não vai para uma ação policial e deixa seu companheiro descoberto. Né? Então, isso para mim me pareceu muito estranho. Eu vi as imagens várias vezes, fiquei refletindo sobre isso, né? Até que ponto foi um acidente, até que ponto foi sem querer, né? Porque essas pessoas não têm escrúpulos, né? Em nome da permanência deles no poder, né? Dessa branquitude oligárquica, dessa branquitude que não descende da oligarquia, mas deseja tanto estar nessa oligarquia brasileira que está disposta a fazer qualquer serviço sujo para isso, que está disposta a fazer qualquer coisa, eu não duvidaria, não me surpreenderia, não me causaria espanto. Fato é que todas as explicações que vieram depois, né, da Secretaria do Rio de Janeiro, do governador do Rio de Janeiro, são explicações absolutamente sem conteúdo, elas não têm um conteúdo real, elas não têm um conteúdo fático. É tipo dizer que a água é molhada, né? Que quando chove molha o chão. Então, eles tentando justificar, né, sempre nos antecedentes criminais, supostos antecedentes criminais que as pessoas teriam. Só que não existe essa categoria, né? Não existe você ter registro policial e, por causa disso, um policial poder atirar em você, né? Não existe isso, né? Você pode ter uma ficha maior que da pessoa que cometeu mais crimes nesse mundo, e ainda assim, se você não oferece risco nem resistência, né? Se você não coloca em risco a vida daquele policial ou de qualquer outra pessoa em volta, você não pode ser fuzilado,
né? E o que aconteceu foi isso, as pessoas foram mortas, foram assassinadas, né? De forma covarde, cruel, e o pouco recurso, né, que elas tiveram para defender a própria vida, que era simplesmente correr, né? Que eles gostam de chamar de fugir. Se uma pessoa estiver correndo atrás de mim com uma arma, eu não vou ficar parada para esperar ela atirar na minha cabeça, ainda mais considerando o histórico da polícia do Rio, que não adianta a pessoa se render, que eles atiram a si mesmo. Então, isso foi a gota d'água para todos nós, né? Porque o que está muito claro, o que está muito destacado para nós é que se a gente não morrer de fome, se a gente não morrer de Covid, a gente vai morrer de tiro ou na cadeia. Então, não dá mais para ficar em casa, né? Não dá mais para não se movimentar, não ir para a rua e mostrar que esse país, afinal de contas, é nosso. Somos nós que sustentamos, somos nós que trabalhamos, somos nós que produzimos. Nós não podemos ser tratados como um número ou como sermos mortos e a justificativa se ele tinha antecedentes, né? A imprensa reproduziu isso de forma muito leviana, a imprensa, né, a grande mídia. E isso é muito ruim, assim, né? E eu vi pessoas, né, inclusive a OAB do Rio de Janeiro, também usando esse discurso, né? Mas fulano, beltrano e ciclano não tinham antecedentes. Não, gente, isso não é justificativa. Isso não é justificativa para matar uma pessoa. Ela tem antecedentes criminais. Ela ter cometido algum crime algum dia na vida, porque senão tem muita gente em risco nesse país que não vai poder andar na rua sem correr o risco de tomar um tiro na cabeça. Então, isso não é justificativo, isso não pode ser tratado como justificativo, isso não pode ser aceito como justificativa. Supostamente já fizeram, né, os exames de necrópsia nos corpos e os lugares, né, onde aconteceram os assassinatos foram todos descaracterizados, né? Então dificilmente vamos ter uma perícia decente. E a gente tem, né, uma cultura judicial no Brasil em que os juízes e promotores acreditam mais na palavra da polícia do que da vítima, né? Então, botar fé, né, que o Ministério Público vai conduzir de forma real e concreta, com vista a apurar de fato quem cometeu esse crime, que na minha opinião foi o governador do estado do Rio de Janeiro, ele é o mandante, né? É um homicídio qualificado, né, por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por meio insidioso ou cruel, e também porque foi uma ação cometida mediante pago ou promessa de recompensa, com certeza. Né? Tem um mandante dessa ação, que é o governo do Estado. Né? Em última instância, o presidente da República, o sujeito que ocupa a presidência da República. Então, não dá mais para a gente, se a gente quer tratar as coisas a partir da ótica do direito penal, então vamos ser coerentes e tratar como a gente trataria se fosse o pobre preto favelado. Porque se fosse o pobre preto favelado, com certeza, né? Com certeza, eu já vi processo assim, o simples fato da pessoa ter um desentendimento com a outra termina colocando ela na condição de mandante num homicídio que outra pessoa cometeu, e não tem nada que desconfigure isso. Né? Não tem, eu vi uma mulher ser condenada assim em Ouro Preto. Então, vamos ver, né, se vai... Eu não acredito que vai haver essa coerência, eu não confio no Ministério Público em termos gerais. Existem pessoas valorosas dentro do Ministério Público, mas a instituição não presta. A instituição se perdeu faz muito da sua função constitucional, né? E o judiciário a gente confia menos ainda, né? Bem menos, né? Porque você viu muito poucos juízes se posicionando contrário ao que aconteceu no Jacarezinho. Na verdade, você vê um silêncio monumental. As associações dos magistrados, né, as mais caladinhas, a gente não viu a associação do Ministério Público abrir a boca, a gente não viu nada disso. Então, no fundo, essas pessoas acham que está tudo bem. E quando a gente fala da história brasileira, a gente falar que o Estado brasileiro vale-se historicamente de mecanismos legais para controle de corpos pretos, né? O que outrora foi a lei da vadiagem, criação do samba, a criação da capoeira, das religiões de matriz africana, hoje, na figura da lei de drogas, servem a esse mesmo objetivo de maneira implícita, né? O Estado de exceção, ele não é antagônico ao Estado democrático de direito.
o Estado Democrático de Direito compõe e produz o seu próprio estado de exceção permanente para que alguns possam usufruir da plenitude da democracia. Então, para que haja democracia para alguns, tem que haver estado de exceção para outros. E esses outros somos nós. Mas, como muito bem diz a coalizão, e como muito foi construído pelo movimento negro unificado historicamente nesse país, que nossos passos vêm de longe, enquanto houver racismo, não há democracia. Então, que se não há direito para a gente, que não haja paz para eles. Queria fazer uma denúncia por um crime que um policial tentou me matar esses dias na terça-feira, na noite de quarta para quinta-feira, às 2h35 na porta da minha casa. Eu tinha dado uma volta com meus amigos de bicicleta, de moto, e nisso, voltando para casa, encontrei esse policial no bar. Eu nem parei no bar, não, vim embora para casa, parei na porta da minha casa. E nisso, relatos que o irmão dele falou que ele pediu para fazer um corre com ele, levar ele em algum lugar. Falou, beleza, subi na rua da minha casa, ele falou, vou passar e vou dar um tiro no Daniel. O irmão dele disse que virou a rua, e nisso o irmão dele disparou um tanto de tiro pro meu lado, cerca de 8 tiros. Aí pegou num carro, quase fui atingido, corri para dentro da minha casa. No outro dia tinha a polícia para fazer a ocorrência. Só que a polícia fazendo a ocorrência, eu estava com medo, estou com medo até hoje, não quis fazer a ocorrência. E eu tenho um tio que ele é da polícia, ele me orientou, eu perguntei ele o que eu fazia, ele me orientou eu fazer a ocorrência. Nisso eu fui na Polícia Civil, Terceira Leste aqui de BH, e fiz a ocorrência. Só que nessa ocorrência, fiz certinho, eu voltando para a loja para trabalhar, eu mexo com o comércio, voltando para a loja para trabalhar, tinha uma viatura me aguardando eu aqui na porta. Aí nisso eles perguntou para mim o que aconteceu, eu falei com eles o que aconteceu, e nisso ele me levaram eu preso, fiquei no batalhão da Polícia Militar. Aí falou que era calúnia, que eu não queria fazer depoimento mais cedo. Não, falaram que era falsificação ideológica, que eu não tinha apresentado documento nenhum. E nisso eu tinha apresentado todos os meus documentos certinho, que eles me pediu na porta da minha casa no outro dia de manhã, que eu não quis fazer a ocorrência. Só que nisso eles me intimou levou eu preso por eu acusar o policial militar. O policial militar anda me ameaçando eu direto, onde que ele tromba comigo, onde que ele encontra comigo, ele me ameaça, ele tenta fazer de tudo para me deixar prejudicado. Ele já roubou uma bicicleta minha com a arma de fogo, me bateu em mim com uma arma de fogo, e nisso eu tô meio sem defesa nenhuma, não sei o que fazer. Fui na corregedoria, fiz a ocorrência na corregedoria, e isso, ele anda me ameaçando, falou que se dá alguma coisa para ele vai me matar que isso, que aquilo, que eu tenho que pagar ele. Aí eu falei, não, se é o prejuízo que você tem que receber, eu te pago você, só que agora eu mexo com o comércio, você não pode fazer um trem desse comigo, entende? Aí nisso, fui orientado a participar daqui, porque eles colocou um crime que eu não cometi, eles colocou um crime que foi calúnia, que eu falei o nome dele. Sinceramente, os policiais me perguntou quem que era o responsável por disparo. Eu, sem saber quem era os policial responsável pelos disparos, e só falei, o único policial que já me ameaçou, a única pessoa que já me ameaçou foi só essa pessoa. E nisso eu estou me sentindo meio ameaçado, não sei o que eu faço. Eu estou fazendo aqui para registrar com vocês aqui, porque vocês sabem o que pega, eu não sei muita coisa de lei, não sei muita coisa, o que acontece. Então, eu estou sem defesa nenhuma, estou me sentindo inseguro, estou querendo ir embora da minha cidade, para outra cidade, não sei o que eu faço, entendeu? Então, eu preciso de uma orientação melhor.